lutando, lutando quanto ao adultério, lutando contra a mentira, lutando contra o engano, contra o roubo, contra todas essas coisas que não agradam a Deus. E como que eu posso fazer isso? Buscando o reino de Deus, buscando a presença de Deus, buscando diligentemente, ouvindo a palavra de Deus, sabe? O pecado do outro não te leva para o céu. A sua desculpa de que eu não faço isso porque eu vi pessoa fazendo isso são todos um bando de roubadores, ou sei lá, né, o que as pessoas falam. Isso não tira a sua culpa e nem a minha de esconder atrás do pecado do outro. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Ele diz se confessarmos. Então, se você confessar, se eu confessar e deixar, não é confessar e daqui meia hora fazer de novo, não. Não é confessar e daqui uma semana repetir o erro, não. É confessar. Sabe, há quase 40 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha um vício, né? Naquela época era muito chique fumar. Então eu tinha esse vício. Mas agora eu tinha entregado a minha vida para Jesus. Agora eu sabia que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu vinha saber, não porque a religião inculcou isso na minha cabeça, não porque a religião me dizia que aquilo era dedo do diabo, porque eu não tive ninguém para falar isso comigo, não. Eu sabia que as pessoas, os crentes falavam que era dedo do diabo quando eu era do mundo, antes de conhecer Jesus. Eu sabia que o crente achava que era isso, tinha crentes, né? Porque naquela época a gente se falava crente. Outra religião, ou então outra religião. Mas quando eu fui para a igreja, eu fui com esse vício. Eu ia com um maço de cigarro no bolso. E quando terminava o culto, eu dava graças a Deus para me sair lá fora e acender o cigarro. Nunca o pastor daquela pequenina igreja chegou perto de mim, bateu no meu ombro e falou comigo: larga isso é do diabo, isso é dedo do diabo. Não. Teve um dia que eu estava evangelizando uma amiga minha, e nós duas estava fumando e eu falando do amor de Deus para ela, com cigarro aceso. Né? Se parar aqui, meu telefone tá enviando umas mensagens aqui, aí eu continuo no próximo vídeo, tá? Se por acaso parar aqui. E eu evangelizando ela, falando a alegria que eu estava sentindo, porque tinha um mês que eu estava frequentando a igreja e eu estava sentindo que algo na minha vida havia mudado. E eu evangelizando ela quando aquele moço passou, que hoje é o pastor da igreja, passou e falou: a paz do Senhor, Helena. Eu estava com cigarro no dedo, evangelizando a minha amiga. Nós duas estávamos fumando. Ele não me constrangeu. Ele não falou comigo que eu estava fumando o dedo do diabo, não. Mas cada dia que eu ia no culto, cada dia que a gente aprendia um hino novo do cantor cristão, da harpa cristã, mais sede de me livrar daquele vício eu tinha. Aí eu via as meninas, né? Porque eram poucas meninas, mas as filhas de uma senhora da igreja, que elas eram crentes desde que nasceu e elas nunca haviam fumado, nem bebido. Eu com bebida eu nunca tive problema, não. Meu problema era cigarro. E eu queria tanto ser igual aquelas meninas que nunca tinha colocado cigarro na boca. Eu estava ansiando por santidade. Porque quando nós chegamos perto de Deus, tudo em nós clama por santidade. E eu fui buscando a Deus. Cada dia parecia que era mais difícil abandonar aquele vício.
Quanto mais eu orava, mais vontade de fumar eu tinha. Eu era tão viciada no cigarro que com o guimba de um cigarro eu acendia o outro, era um atrás do outro. Eu fumava um maço de cigarro por dia e outro maço de cigarro à noite. Era uma escravidão terrível. Eu queria parar, mas eu era uma viciada. Então, eu comecei com os poucos versículos que eu sabia, uns 2 ou 3 versículos que eu sabia, né? Eu vinha saber desse, se confessarmos os nossos pecados. Então eu comecei a confessar ao Senhor e falar com Ele. Senhor, eu fumo. Eu queria tanto largar, mas eu gosto de fumar. Porque tinha aquilo, eu achava lindo. Nas novelas da Globo, todos os atores fumavam. Então era muito chique, estava na moda. Foi na época do boom do Dancing Days. Os jovens todos bebiam e fumavam. Hoje que é uma propaganda muito grande a favor da saúde, e as pessoas, né, combatem mais esse vício e vêm explicando que causa morte, causa isso, mas na minha época não. Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a clamar, a clamar, a clamar. E comecei a parar por homeopatia, né? Eu vou fumar um a menos hoje, um a menos amanhã, 3 a menos depois, e assim sucessivamente. Não funcionou comigo. Não funcionou. Aí eu comecei a dar descarga. Ou jogar na privada o cigarro e dar descarga. Pra ver. Mas me deu um prejuízo terrível, que eu dava descarga, 1 hora depois eu tava lá comprando outro maço de cigarro. Até o dia que eu parei e falei com Deus. Eu lembro que foi num dia 15 de agosto, né? Vai fazer 39 anos. Fez 39 anos, dia 15 de agosto. Que eu olhei pro cigarro e falei assim, ó. Eu não fumo mais. Eu tô liberta em nome de Jesus. Com toda a vontade de fumar. Com toda a vontade de sentir pelo menos o cheiro forte do cigarro. Mas eu falei para mim mesmo, eu não fumo mais em nome do Senhor Jesus. Eu tô dando esse exemplo do cigarro porque tem outras pessoas que é viciada em outras coisas. Tem pessoas que é viciada em sexo, em pornografia, em séries, né? Não lê a Bíblia porque tá seguindo série, né? Tem pessoas que têm vício de falar palavrão, de ter uma boca imunda falando palavrão. O meu vício era o cigarro. E eu batalhei, e eu me libertei. E fez 39 anos que o Senhor me libertou desse vício. Eu aprendi a fumar no banheiro de um colégio particular. Eu fui estudar à noite e aprendi a fumar lá dentro. Mas meu pai e minha mãe fumavam. Eles eram o meu exemplo. Apesar do meu pai ter me batido muito, esfregado o cigarro aceso na minha boca quando ele soube que eu fumava. Mas isso me dava era mais vontade de fumar. Então eu não sei. Eu não sei qual é a sua dependência que é ruim para você, né? Porque se a gente for enumerar, tem uma série de coisas. Tem uma série de coisas, né? Tem pessoa que é viciada em comida, come, né? Tem pessoas que como eu disse, em pornografia, em sexo e outras coisas mais. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele comprou a nossa liberdade. Não somos mais escravos, somos livres. Quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, somos livres. Livres para viver uma vida em liberdade com o Senhor Jesus. Livre para andar de cabeça erguida, não importa qual é a sua situação financeira, seja ela qual for. Jesus é Jeová Jirê, Deus é Jeová Jirê, o Deus provedor. Ele vai providenciar um meio de você colocar sua vida financeira em dia. Se você estiver desejando de todo o seu coração, Ele abre portas de emprego, mesmo nessa situação difíceis que nós estamos vivendo. Ele não vai deixar te faltar o aluguel, o dinheiro para o seu aluguel, para comida na mesa. Sabe, você já agradeceu a Deus por ter o que comer?
Porque se você tem internet, eu acredito que você tem o dinheiro do aluguel, você tem o dinheiro da comida. E mesmo que a sua internet for limitada, o Senhor pode colocar você em lugares altos. Isso é real, sabe? O Senhor Jesus veio e carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, todo o mal que porventura sobrevier sobre as nossas vidas. Com Jesus, com o Senhor Jesus, nós conseguimos vencer. Nós conseguimos vencer. Você é mais que vencedor. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. E no seu lugar. Então, começa a desenvolver dentro de você a fé. Talvez você vai dizer assim, mas a minha fé está tão abalada, eu estou tão triste, eu estou tão triste. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ela é a nossa força. A alegria do Senhor, verdadeiramente, ela é a nossa força.